Se você não sabia o que era ou não se lembrava de aprender sobre o AI-5 na escola, pelo menos nestas últimas semanas você deve ter ouvido falar bastante nesse termo, né? Mas, afinal, o que é o AI-5? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim o que você precisa saber sobre o assunto. O Ato Institucional 5, o AI-5, como o próprio nome já sugere, foi o quinto ato institucional decretado pela ditadura militar. E a principal diferença entre ele e os anteriores é que ele não tinha data para acabar. Segundo a análise do historiador e professor da UFMG Rodrigo Pato, essa característica poderia abrir caminho para a ditadura eterna dos militares. O AI-5 dava poderes quase ilimitados ao presidente da República, que na época era o general Arthur da Costa e Silva. No artigo sobre as origens e motivações do Ato Institucional 5, o professor Pato lista algumas das atribuições que o Poder Executivo se autoconcedia. Ele podia fechar as casas parlamentares, cassar mandatos e direitos políticos dos cidadãos, confiscar bens acumulados em exercício de cargos públicos, censurar a imprensa, decretar estado de sítio, entre outras atribuições. O ato ainda fortaleceu a repressão e suspendeu a possibilidade de habeas corpus para crimes que fossem considerados políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O AI-5 foi tão impactante que gerou conflito até mesmo entre os defensores do regime militar. Parte da imprensa que tinha apoiado até ali o governo das Forças Armadas e até o governo dos Estados Unidos, apoiador do golpe de 64, se mostraram contrários ao ato. Desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que apertavam as pressões contra opositores, foi durante o vigor do AI-5 que o processo de modernização do país, o que se chama hoje de milagre econômico, também avançou mais rápido. Isso porque o ato aumentou as prerrogativas do poder central, que pôde agir de forma mais autoritária, sem considerar a opinião de outros agentes políticos. Mas essa fase teve consequências econômicas ainda na ditadura, acarretando num período de hiperinflação. Perseguição. Esse poder quase totalitário que o AI-5 deu à presidência da República também foi responsável pelo aumento da tensão no país. Se por um lado os militares apertavam a repressão, torturavam, matavam e deixavam desaparecidos pelo país, a oposição armada também intensificava suas ações na tentativa de tirar os militares do poder. Os números de mortes aumentavam dia a dia pelo país. Motivação. No artigo do professor Rodrigo Pato, ele explora o que teria motivado os militares a instaurarem o AI-5 e contextualiza as questões da época. Antes de assinar o AI-5, Costa e Silva sofreu uma grande derrota no Congresso. Tudo teria começado com um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, no qual ele fazia duras críticas à violência do regime contra estudantes e outros ativistas da oposição, chegando a referenciar o Exército como um santuário de torturadores. O discurso aconteceu em 3 de setembro, pouco antes do Dia da Independência, e ele convocou a população a boicotar os desfiles oficiais e pediu que as mulheres não dançassem com cadetes e jovens oficiais. Os militares pediram a punição ao deputado e a Câmara é que deveria autorizar ou não o julgamento dele, já que ele tinha imunidade parlamentar. E o governo perdeu. Os deputados optaram por não suspender a imunidade de Moreira Alves em nome da autonomia do poder legislativo. O AI-5 foi uma resposta a essa derrota que acabou por isolar o governo militar dos outros poderes. O regime, como era antes, tinha abertura de sobra para punir a oposição, mas não tinha instrumentos que permitissem enquadrar e disciplinar a própria elite que ocupava lugares importantes, como os poderes legislativo e judiciário. O ato foi o que deu carta branca à repressão. Duração. O Ato Institucional 5 permaneceu em vigor por 10 anos e foi revogado pela Emenda Constitucional número 11, assinada por Ernesto Geisel. Acho que deu para perceber por que o ato de citar o AI-5 como referência, como algo que poderia ser feito nos dias de hoje, é considerado um ataque ao Estado democrático e às instituições, né? E aí, entendeu?